Nosso irmão auxiliar Edelso Campos, que mais uma vez veio aqui cooperar na obra do Senhor, para nos transmitir a poderosa palavra de Deus, e para nós é uma satisfação ter o nosso irmão aqui nessa noite. O que vamos dizer para ele e toda a igreja? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração suplica o teu favor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração suplica o teu favor. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nessa hora, porque meu coração suplica o teu favor. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nessa hora, porque meu coração suplica. Glória a Deus. Convido os irmãos com a paz do Senhor. Feliz nessa noite, junto com os irmãos, para juntos adorarmos, glorificar o Senhor, que é digno da honra e toda a glória. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Tiago, capítulo 4. Versículo bem conhecido dos irmãos. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém? Que diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Meus irmãos, passagem muito conhecida do livro de Tiago, quando o versículo 8 fala do 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo. E o versículo 8, chegai, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Se eu perguntar para qualquer um dos irmãos aqui, quem não quer estar próximo de Deus? Quem não quer estar próximo do Senhor? Das bênçãos, da proteção, do cuidado, do amor, do carinho de Deus. Todos nós queremos estar próximo, todos nós queremos estar no esconderijo do Altíssimo, todos nós almejamos as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Isso aí é todos que querem estar próximo de Deus. É todos que querem ser abençoados por Deus. Todos que querem receber da parte do Senhor a bênção esperada, a oração respondida, as portas abertas que estavam fechadas. Almejamos isso todos os dias. Queremos isso todos os dias. E quando eu estava lendo no livro de Tiago, essa passagem, quando fala de chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Meus irmãos,
Nós sabemos que, para nós que somos estudiosos da Bíblia, nós temos um Deus que é poderoso em todas as coisas, que pode todas as coisas, que faz todas as, que fez e faz e fará todas as coisas. Mas é um Deus criterioso quando falamos ao ponto de chegarmos perto dele, de alcançarmos as bênçãos do Senhor. O Senhor é criterioso nessa questão. E eu meditando, eu pude perceber algo, que nós falhamos, que nós erramos lá atrás, erramos hoje, certamente erraremos lá na frente, porque assim como nós, quando nós começamos a adquirir um conhecimento, a maturidade, da adolescência, para a juventude, até a maioridade, a partir daí começamos a fazer planos, projetos. Primeiro deles, arrumar um bom trabalho, carteira assinada. Depois, casar. Depois, ter filhos. Ainda vem a bênção de uma casa. Depois, juntar um dinheirinho no banco. Conseguir bens. Então, depois dos 15, fazemos inúmeros projetos, fazemos inúmeros planos. Muitas vezes sem consultar nosso Deus. Muitas vezes sem colocar Deus na frente dos planos e dos projetos e dos nossos sonhos. É aí que erramos. É aí que falhamos. Porque a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 15, vai dizer que sem Deus nada poderemos fazer. Mas se estivermos na direção do Senhor, se tivermos segundo a vontade do Senhor, como diz a palavra, pediremos tudo, e Ele vos será feito. Assim diz a palavra do Senhor. Se nós estivermos na direção, na vontade, no querer de Deus, tudo que pedimos, alcançaremos. Como já foi dito aqui, pastor Wagner, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas gradualmente vão acontecendo. Mas primeiro eu tenho que priorizar algo. Deus. Botar Ele como prioridade. Senhor, fala igual o Senhor Moisés. Quando Deus mandou despedir aquele povo, eu vou destruir esse povo, vou fazer outra nação. E Deus chegou para Moisés, Moisés, a partir de agora vocês vão seguir sozinho. Eu não vou mais contigo, com este povo. E Moisés prontamente ergueu os olhos para os céus e bradou: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos moveremos um passo desse lugar. Porque Moisés sabia que ele sem Deus não era nada, mas ele com Deus podia todas as coisas, podia vencer batalha, poderia vencer aquele deserto e até chegar às mansões celestiais. Então Moisés sabia que aquela caminhada sem Deus não era a mesma, aquela caminhada, jornada sem Deus não era a mesma, e ele colocou Deus à frente de todas as coisas. E a história os irmãos conhecem. A história foi vitoriosa porque Moisés colocou Deus à frente deles.
Quando eu falei que temos planos e projetos e sonhos, não é só quando somos jovens lá, não. Hoje também fazemos. Acordamos todos os dias e fazemos planos. Hoje vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. E aquela correria, como os irmãos sabem, nossos dias hoje são corridos, e trabalhamos muito, são afadigados, e muitas vezes esquecemos de tão somente antes de tudo dobrar o joelho e agradecer ao Senhor pelo dia, pela saúde, pelo alimento, pelos livramentos, pela visão, pela família, pelo veículo ao qual vou trabalhar, pela saúde de poder caminhar, pela saúde de poder enxergar, da saúde de eu poder trabalhar. Os irmãos repararam algo em nossa vida hoje, como é tão corrida? E às vezes não damos a devida prioridade a Deus, como deve ser feita. Pode ficar tranquilo, irmão, eu também sou assim, sujeito às mesmas paixões, à mesma falha. Todos nós somos falhos, fracos e pecadores. E se não reconhecemos isso, estamos pecando. Estamos pecando. Mas o segredo extraordinário por trás dessa palavra, que nós temos que carregar conosco, é folhear essa Bíblia e ver os irmãos e as irmãs que priorizaram Deus, e quando estava lá, na hora da necessidade, na hora da angústia, na hora da morte, na hora da espada, na hora do deserto, na hora do gigante, na hora do mar fechado, na hora da porta fechada, Deus estava do seu lado. Eu estou contigo, vamos vencer juntos, vamos batalhar junto. Essa batalha você não vai ter que batalhar, eu vou batalhar por vós, porque você priorizou a minha presença. E se vamos folhear bem, vamos ver, meus irmãos, homens e mulheres vitoriosos, porque priorizaram Deus, porque renunciaram às suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, e declararam: Senhor, os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, se o Senhor não estiver à frente, Ele não vai andar. Mas eu quero que o Senhor esteja à frente dos meus planos, dos meus projetos, dos meus sonhos, na minha casa, no meu lar, na minha família, porque eu sei que se o Senhor estiver na casa, se o Senhor estiver no barco, se o Senhor estiver na minha vida, se o Senhor estiver no meu casamento, se você estiver nos meus sonhos, nos meus filhos, eu certeza é da vitória, certeza é da bênção, certeza é que o Senhor me fará vitorioso, certeza é que eu alcançarei os meus planos, os meus projetos e os meus sonhos, não por meu esforço, não por minha vontade, mas porque o Senhor é Deus poderoso para velar pela sua palavra, porque sabemos que o Senhor é Deus poderoso, que fez, que faz e fará maravilhas. Chegai-vos a Deus. Priorizar, renunciar, buscar o Senhor de todo o coração. Porque servimos um Deus que sonda os corações. Ele sabe o que está passando dentro do meu coração. Ele sabe se meu louvor é verdadeiro ou se é falso. Ele sabe se a minha oração
é uma oração vazia. Ele sabe do meu testemunho, Ele sabe do meu dia a dia, Ele sabe das minhas vontades, Ele sabe dos meus desejos, Ele sabe dos meus projetos, Ele sabe dos meus sonhos, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Quando o rei Ezequias estava doente, e o Senhor mandou ali: Isaías, vai lá, Isaías, fala para Ezequias que essa doença é para a morte. Essa doença é para a morte. Isaías chegou lá: rei, sinto muito te dizer, mas tu vai morrer. O Senhor mandou falar que essa doença é para a morte. Mas o que eu acabei de falar? Se buscar de todo o coração, se priorizarmos a Deus, se renunciar nossas vontades, nosso eu. Ezequias não falou nada para Isaías, não murmurou, não questionou Deus, não perguntou por quê, quando será, que hora será que eu vou morrer. Não! Ele apenas virou para a parede e começou a conversar com Deus. Senhor, tu sabes que eu sou um servo fiel, obediente à tua palavra. No meu reinado sempre priorizei o Senhor. No meu reinado o Senhor estava à frente de tudo. O Senhor me conhece, eu conheço o meu testemunho. O Senhor conhece tudo que eu fiz durante o meu reinado. E o rei Ezequias foi dialogando com Deus e falando para Deus: Senhor, tu sabes, tu sabes, tu sabes. E os irmãos já conhecem a história. E o Senhor, Isaías estava na estrada. Volta, Isaías, volta. Fala para ele que vou dar mais 15 anos de vida. Fale para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. E o que é isso, irmão? O rei Ezequias priorizou Deus. Durante a história de Israel, nós vamos ver vários reinados. Destitui reis, estabelece novos reis. Alguns dos reis adoraram a Deus, outros não adoraram, outros blasfemavam, outro fazia tudo errado, outro fazia certo. Então Israel teve vários reinados que priorizaram Deus e reinados que não priorizaram. Eu não preciso nem falar para os irmãos o que aconteceu para aqueles que não priorizaram. Foi terrível a queda, foi terrível a destruição, foi terrível a morte. Mas aquele que priorizou o Senhor, aquele que priorizou o Senhor, aqui está escrito o nome daqueles reis, que foram fiéis a Deus, que honraram a palavra, que honraram a história, e o Senhor honrou a fé de cada um deles. Quando Sedraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram levados para a Babilônia, e quando eles souberam que tinha que participar de tudo o que acontecia ali, e eles chegaram para eles, juntaram entre si: nós não precisamos participar do manjar do rei, nós não precisamos deitar com as concubinas, nós não precisamos de nada do que esse reino oferece para cada um de nós. Sabe por que eles falaram isso aí? Porque o que temos é suficiente. O Deus que você tem é suficiente, você não precisa de mais nada. O Deus que você tem é suficiente, você não precisa de ajuda de terceiro. O Deus que você tem é suficiente, não precisa mendigar ajuda para outro. É só dobrar o joelho e clamar àquele que pode todas as coisas. E se a sua prioridade estiver no Senhor, prepare para a resposta, prepare para a bênção, prepare para a
vitória, porque é o Deus, é o mesmo Deus de Daniel, de Sedraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus de Isaías, é o mesmo Deus de Ezequias, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Abraão, é o Deus que eu estou pregando nesta noite, é o Deus que vela pela sua palavra, é o Deus que honra a fé, é o Deus que não nos deixará só. Se eu chegar a Ele, Ele chegará a nós, e Ele fará maravilhas. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Meus irmãos, nós priorizamos tantas coisas, nós deixamos tanta coisa de lado, às vezes por coisas banais, que não tem futuro nenhum, e deixamos de chegar a Deus, o verdadeiro propósito, o verdadeiro objetivo da igreja hoje. No livro do Apocalipse 2, capítulo 2, capítulo 3, vai mostrar 7 igrejas, cada uma com uma história diferente, cada uma com uma história diferente. Umas priorizavam Deus, umas obedeciam a palavra, outros não obedeciam. Umas eram fiel a uma coisa e infiéis em outras. E a principal, aquela que Deus estava do lado. E quando Deus está do lado de fora, Ele não é prioridade. Quando Deus está de fora dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa casa, Deus não é prioridade na minha casa. Deus não é prioridade na minha família. Quando eu faço questão de não incluir Deus diretamente em tudo da minha vida, estou deixando claro que Deus não é prioridade. Se vamos olhar os dias de hoje aí, Deus não é prioridade em muitos lares. Deus deixou de ser prioridade. O versículo 7 do livro de Tiago vai dizer: sujeitai-vos a Deus. Resistir? Que não tem o Deus de Israel, tem quem, irmão? E o diabo vai fazer o quê? João 10:10, matar, roubar e destruir. Eu estava conversando com uma irmã ontem e falando o quanto que Deus, nosso Deus, Ele não é invasivo. Ele não é invasivo. Ele não nos obriga a nada. Ele não nos pega em nossos braços, não nos pega a força e nos obriga a fazer algo. Não. Deus, Ele não é invasivo. Porque Ele mesmo deu o poder, o homem do livre-arbítrio, poder de escolha. Poder de escolha. De eu fazer minhas próprias escolhas, escolher meus próprios caminhos, minhas vontades. Mas diante de tudo isso, irmãos, eu tenho que saber algo. Eu tenho livre-arbítrio, tenho. Já sou de maior, eu faço minhas escolhas, faço. Direita, esquerda, para frente, para trás.
Mas nós temos que saber também algo das consequências das escolhas. As consequências das escolhas. Quando Caim matou Abel e se escondeu de Deus, enciumado, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a dele. O próprio Deus chegou para Caim: Caim, se tu fizeste como fez Abel, eu também não receberia a tua oferta, Caim. E porque você não fez como teu irmão, eu ia receber também a tua oferta como cheiro suave. Mas Caim não sujeitou a Deus e deu lugar ao diabo. E houve destruição, primeiro assassinato. E a descendência de Caim foi amaldiçoada. A palavra de Deus vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem, a mulher que dá prioridade a Deus, que inclui Deus em tudo na sua vida, nos seus projetos, nos seus planos, nos seus sonhos, que faz como fez Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não darei um só passo. Meus irmãos, a cada dia que passa, mais aquele dia se aproxima. E quanto mais próximos de Deus estivermos, mais próximos das mansões celestiais estaremos. Mais próximos. Vivemos dias de frieza espiritual. Vivemos dias difíceis para o Evangelho, aonde os irmãos estão vendo o que está acontecendo, o Evangelho sendo distorcido, o amor de muitos esfriando, e muitos se distanciando de Deus, quando devia se aproximar, devia se achegar. Não foi Deus que botou limite entre Deus e o homem. É o homem que está botando limite entre ele e Deus. Porque não deixamos o Espírito Santo se aproximar de nós. Não deixamos Deus se aproximar de nós. E às vezes nós impomos limite para Deus, distância. E muitos têm se distanciado de Deus. Que nós possamos meditar na passagem de Apocalipse para encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo continua falando. A palavra de Deus, como está em Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz. A palavra que foi lida aqui, ela não voltará vazia. Ela estará em nossos corações. E oxalá que frutifique, que gere fruto em nossas vidas. E que nós possamos a cada dia estar mais próximos do Senhor. A cada dia buscando o reino, buscando os céus, buscando agradar a Deus, buscando estar no centro da vontade de Deus, buscando estar mais perto do Senhor.
para que um dia nós possamos ter a esperança de estar com Ele na glória. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.